Queridos, tive que dar pausa aqui no vídeo, né? O telefone deu uma travada. Mas vamos para a página 108, tá? Na página 108 são as atividades, né, sobre o assunto. Né? Em 1985, a morte do presidente Tancredo Neves, escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, assume em seu lugar o vice-presidente José Sarney. Sobre esse momento da história, o nosso país escreva V para verdadeiro e F para falsas afirmativas a seguir. José Sarney teve dois desafios ao assumir a presidência: consolidar a democracia e resgatar a economia do país. Verdade. Os brasileiros enfrentavam a inflação alta que afetava principalmente as camadas mais pobres. Verdade. Para resolver a crise econômica, o governo propôs o plano Collor, que garantiu o reajuste dos salários. Falso. O governo pôs em prática planos econômicos congelando o preço dos produtos. Verdadeiro. Aqui, ó, vamos procurar no caça-palavra, aliás, no caça-conhecimentos, né? As respostas do diagrama. Direito garantido pela Constituição de 1988 ao analfabeto. Seria o quê? Voto, né? Forma de governo em que o povo elege o seu governo por meio do voto. Democracia, né? Pacote econômico que, entre outras coisas, bloqueou a conta corrente e a poupança. Parece que foi o plano Collor. Significado da palavra impeachment. Impedimento. Nome do plano econômico do primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura. Cruzado. Elabore um parágrafo sobre os motivos do impeachment de Collor. Gente, vocês têm que colocar aqui, né, que na época do governo Collor houve muitas denúncias de corrupção, né? Muitas denúncias de corrupção, né, e envolvendo pessoas ligadas diretamente ao governo dele. Então, esse foi um dos principais motivos de pedir o impeachment de Collor. Aqui, escreva 3 conquistas importantes para a sociedade a partir da Constituição de 1988. Essa resposta tem aqui, gente. Constituição de 1988, ó. Vocês podem escrever um desses, certo? Quinto, observe a imagem. Podemos associar a imagem acima ao quê? Movimento dos caras pintadas, né? E movimento pedindo a saída do presidente Fernando Collor de Mello da presidência do Brasil. O ministro da Fazenda, que em 1995 sucedeu Itamar Franco na presidência e implantou o bem-sucedido Plano Real, foi Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Aqui nós vamos marcar, né? V para a verdadeira e F para as falsas em relação ao governo Lula. Ao assumir a presidência da República, Lula implantou o Plano Real? Não. No decorrer do governo, Lula enfrentou um escândalo chamado Mensalão, verdadeiro. Lula cumpriu a sua promessa de crescimento do país 50 anos em 5, falso. Durante o segundo mandato, Lula anunciou o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, verdadeiro. Agora a gente vai escrever aqui, né, nome de 3 programas implantados no governo Lula, que foi o Bolsa Família, o Fome Zero e o ProUni. Não é isso, gente? Ó, para concluir o nosso livrinho, nós temos aqui o regime político democrático e seus poderes. Então, hoje nós iremos, né, concluir o livro, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho o que significa democracia, né? A palavra democracia vem do idioma grego e significa poder do povo, né? Então, a democracia, gente, ela faz parte do nosso país, certo? Nós podemos votar em quem achamos melhor, em quem quisermos, podemos seguir a religião que acharmos melhor, temos o direito de ir e vir de um país para outro, de uma cidade para outro, de estado para outro. E existem outros países que não acontece isso, tá? Existem outros países que as pessoas têm que obedecer regras, né? A Coreia do Sul, se eu não me engano, é uma das que você não pode sair do país, você não pode assistir TV, você não pode discutir política, então você não pode escolher em quem votar, tem que ser sempre aquela pessoa. Então, existem países que não têm esse tipo de direitos que nós temos, né? Então, isso é muito bom, né? Isso é uma vitória muito grande. E aqui, ó, temos os 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo coloca as leis em práticas e administra o poder do setor público. O legislativo elabora as leis, já está dizendo tudo, né? O Poder Judiciário fiscaliza e julga o cumprimento das leis, zerando pelos direitos dos cidadãos. Desde 1889, o sistema de governo do Brasil é republicano. Em uma república, os governantes são eleitos por meio do voto direto por um tempo determinado. Ok?
Aí aqui nós temos, né, o que significa o poder federal, que vem do presidente, né, dos deputados federais e senadores. Quando vocês se perguntam, meu Deus, por que tanto deputado federal? Por que tanto senador? Eles trabalham, né, lá em Brasília, tá? Fazendo as leis, né, fazendo as leis valerem a pena ou criando leis, né? E tem o judiciário, o estadual e o federal, que é o governador, o vice-governador, os deputados estaduais, desembargadores e juízes, e o municipal, que é os prefeitos, os vereadores, né? Então, ó, Estado e nação, Estado é uma organização política administrativa que exerce sua autoridade sobre determinado território, e nação é um agrupamento de pessoas que estão ligadas por laços históricos, culturais, religiosos. Então, temos aqui, né, explicando melhor pra gente o que significa cada palavrinha, né, em relação à política. Em atividades, vocês vão responder, né? Releia o texto sobre democracia e escreva duas atitudes políticas que não correspondem ao exercício democrático, né? Podemos colocar censurar a liberdade de expressão e não ter direito ao voto para eleger os governantes do país, né? Você concorda com a afirmação abaixo? Justifique sua resposta. No Brasil, sempre existe respeito aos direitos dos cidadãos e à democracia. E aí, vocês concordam? Coloquem aí. Relacione corretamente. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Vocês vão colocar o que seria cada um, né? Quarto quesito. Procure no dicionário o significado da palavra política. Olha aí, escrevam. Que exerce as funções abaixo. Vocês vão colocar. Marque a opção correta. Leiam aí para marcar as opções corretas e concluímos aqui. Graças a Deus, nosso livrinho. Mas qualquer dúvida podem falar, tá? Livrinho de história. Foi hoje a nossa aulinha. Tchauzinho e até amanhã.